Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início aqui a mais uma etapa, da nossa caminhada em buscar a benignidade. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Vou estar lendo aqui no nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, diz assim: toda a amargura, e ira, e cólera, e tumulto, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Em outra tradução ainda fala: e sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, no nome santo de Jesus, nós nos entregamos a Ti nessa manhã para meditarmos na Tua palavra, Pai, nessa lei, nessa nova lei, Pai, que o Senhor escreve nas tábuas do nosso coração, Pai, a lei do amor, a lei, Pai querido, que Jesus trouxe a nós, a cada um dos Teus filhos que nasceram de novo, Pai. E em benignidade, Senhor Deus, nós cremos que também fomos formados, fomos criados à Tua imagem, e aqui nesses dias temos tido esse propósito, Pai, de buscar ao Senhor, de mergulhar mais fundo nessa virtude, de crescer nela, Pai. Mas sabemos que quem dá o crescimento é o Senhor. Nós semeamos, nós regamos, mas quem dá o crescimento é Deus. Portanto, Pai, nos dá crescimento nesses dias, que saiamos desses dias diferentes, Pai, transformados para transformar, curados para curar, transbordando, Pai, desta maravilha, dessa virtude, para sermos árvore frutífera, alimento para aqueles que necessitam dessas coisas lá fora, Pai. Nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo onde a maldade tem aumentado de uma forma exponencial, Pai, de uma forma muito rápida. Por isso, Pai, também com rapidez nós queremos estar aqui buscando ao Senhor para sermos realmente, Pai amado, luz nesse mundo, remédio para esse mundo doente. Em Teu nome, amém. Amém. Glória a Deus. Então, como nós falamos aqui sobre a benignidade, que o significado dela, ela, dentre outras coisas, significa generosidade, amabilidade. Uma coisa que está muito ligada com a benignidade e que nós notamos de uma forma muito clara que está escasso no mundo de uma forma geral, é a gentileza. É de sermos gentis, simplesmente isso, sabe? De sermos educados, de falar um muito obrigado, de falar um por favor, de perguntar se alguém precisa de ajuda. É ser gentil, nos mínimos detalhes, no elevador do prédio, é saudar alguém, é dar uma boa tarde, um bom dia ali, um Deus te abençoe. Nas pequenas coisas, irmãos, como eu sempre falo, eu tenho pego isso para mim, nós crescemos em gotas, É nas pequenas coisas do dia a dia que a gente vai se alimentando, a gente vai exercitando, tanto o ouvir a voz de Deus, como também o praticar a vida de Deus. É nas pequenas coisas. Muitas pessoas às vezes se enganam, querendo fazer grandes coisas, começar fazendo grandes coisas, mas todo grande empreendimento, todas as grandes coisas, elas começam com pequenos começos. Um prédio, um edifício que é levantado, ele começa primeiro ali cavando, estabelecendo fundação, ninguém vê nada. Quando a fundação está pronta, ele começa a construir por cima, e aí depois de um tempo que se vê ali o acabamento, pessoas morando, pessoas usufruindo, mas grandes coisas se iniciam com pequenos começos. E a benignidade também, assim como a maldade, que nós temos visto de uma forma tão exagerada, tão maligna mesmo aí fora. Qual é o mundo que nós vivemos hoje? Absurdamente violento e implacável. Como nós conversamos aqui um pouquinho antes, mais perto do que a gente imagina.
e cada vez mais perto de nós, mas que não entre na nossa casa em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos levantar realmente fortalezas espirituais à nossa volta, em oração, profetizando, declarando a palavra do Senhor, invocando o nome de Jesus para que Ele dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito, e esses anjos venham acampar à nossa volta, porque aí fora, irmãos, o mundo está realmente de uma forma extremamente violenta, extremamente implacável, intolerante, e isso tem se manifestado de inúmeras formas. Violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra homossexuais, violência contra pessoas, vizinhos, por causa de brigas, por causa de pequenas coisas, irmãos. Crianças, violência, de todas as formas, violências, danos morais, violência psicológica, violência sexual, e isso cada vez mais crescente. E uma das coisas que nós sabemos que realmente isso estaria acontecendo, que Jesus profetizou lá atrás, é que a iniquidade, que é a raiz do mal dentro de cada pessoa, ela se multiplica a cada geração. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria em muitos. Numa tradução aqui que eu tenho, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, resfriar-se-á o amor da maior parte dos homens. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, resfriar-se-á o amor da maior parte dos homens. Então isso está acontecendo diante dos nossos olhos, irmãos. Pessoas estão espancando, batendo em outras por besteira. Isso já vem de muito tempo. Nós temos vários exemplos à nossa volta aí, brigas de torcidas, brigas no trânsito, mas muito mais recentemente, pelo menos aqui, pessoas conhecidas de nós temos conhecimento aí de coisas horríveis que têm acontecido. Uma delas, perto lá de casa, num condomínio próximo, eu fiquei sabendo ontem isso, de que um morador, eu não sei os detalhes, eu sei por cima, mas o principal ali é que realmente deixa a gente horrorizado. Uma pessoa chega tarde em casa e quando ele foi entrar na vaga de garagem, a vaga dele estava ocupada. Talvez ele já tenha ficado nervoso ali, aí mandaram chamar, e aí aquela demora, até descer do elevador, acordar, se estivesse dormindo. Aí a pessoa foi lá para tirar o carro, e aí, resultado, fim da história, os dois brigaram, e esse que desceu bateu tanto nesse outro homem, que esse homem chegou a ir para o hospital em coma. E detalhe, ele foi espancado na frente do filho, uma criança, e da esposa. E a esposa também apanhou, e o segurança do prédio também apanhou. Enfim, foi algo assim totalmente descontrolado. Um detalhe, e perto de nós, irmãos, no nosso bairro. Então, isso que eu estou falando é o exemplo do que é o contrário da benignidade que nós estamos ministrando aqui, que vem de Deus, que vem da natureza de Deus para o ser humano. Mas o contrário, o que está acontecendo é que o mundo, ele jaz no maligno. O mundo está sendo dominado pelo inimigo, Então, se nós, pessoas aqui, não se apegarmos com Deus, não nos fortalecermos espiritualmente, nós podemos ser vítimas disso. Nós podemos ser vítimas. Até mesmo andando no Espírito, andando na presença de Deus, nós estamos sujeitos a essas coisas, se for da permissão de Deus, como foi com Jesus, que tinha um propósito ali, e Deus permitiu que ele sofresse aquilo que ele sofreu também. Ele também foi espancado injustamente, ele foi maltratado e humilhado injustamente, mas Deus tinha um propósito ali de salvação da humanidade através de todo aquele sacrifício, de tudo aquilo que Jesus estava passando. Então a Bíblia vai dizer lá em Pedro, que se nós suportarmos o mal fazendo o bem, isso é louvável a Deus, mas temos também que ter o cuidado de vigiar para não sofrer o mal por praticar o mal. Isso é inevitável, mas no nome de Jesus nós estamos sendo ministrados justamente para sermos benignos, e mais do que isso, transbordar de benignidade, para que talvez a gente possa alcançar um ou outro na nossa vizinhança, onde a gente mora, que possam ser abençoados
pela nossa convivência, sabe, irmãos? Influenciados positivamente para que não caiam numa armadilha como essa, como esses têm caído, né? Um para o hospital, outro para a prisão. Pessoas que estavam ali tranquilos, não sei, naquele dia, vivendo o dia a dia normal, sei lá, trabalhando durante a semana, descansando no sábado, e aí acontece uma tragédia dessa na vida de tantas. E imagina, irmãos, não só os impactos momentâneos agora, e tomara Deus ele saia desse hospital, mas os traumas, os buracos que foram feitos na vida de tantos naquele dia, naquela noite, uma noite que tinha tudo para ser uma noite normal e tranquila. Mas isso é um caso. Se você ligar a televisão, você vai ouvir vários casos. Se você ligar em determinados programas, todos os dias a gente tem tido notícias de violência extrema, violência gratuita, irmãos. Então, o benigno, ao contrário de tudo isso, uma pessoa benigna é aquela que não causa dor e sofrimento a alguém. Então, vocês notam a diferença? Foi algo muito forte que veio ao meu coração nessa manhã, né, que o Senhor ele me enfatizou sobre, ao falar de benignidade, apontar qual é a dor desse mundo, onde a benignidade entra como remédio. E uma das dores desse mundo que está muito nítido para nós é a violência. Ela está muito descancarada e muito nítida, irmãos. Isso é falta de benignidade, é ausência de benignidade. Então, ao contrário disso, uma pessoa benigna é aquela que não causa dor e sofrimento. Que é o contrário disso que a gente acabou de falar. É alguém que chega, né, numa família que está ali vivendo e causa dor, destruição, morte, tristeza, choro. Todo mal, tudo que você imaginar de mal acontece num gesto, numa ocasião como essa. E ao contrário disso, não, nós estamos aqui buscando aquilo que é contrário a isso, né? Que é uma pessoa que se compadece do próximo, que possui um caráter exemplar. Então, ser benigno é exatamente o oposto de ser maligno, é fazer o bem por onde passar, como Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 10, versículo 38. A Bíblia vai nos trazer tudo isso, irmãos. Tudo isso que a gente está buscando aqui é baseado na palavra de Deus, é aquilo que Ele projetou para cada um de nós, é aquilo que Ele sonhou para nós, é o que nós somos de verdade. Inclusive essas pessoas que têm dado esse lugar ao inimigo e têm feito tanto mal, elas também foram feitas inicialmente à imagem e semelhança de Deus. Elas precisam voltar à essência. Nós precisamos voltar à essência. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e sarando a todos os oprimidos do diabo. E é isso que o Senhor ele quer fazer através da minha vida e da sua vida também. É nós fazermos o bem por onde nós passarmos e também sarar a todos esses que estão oprimidos pelo diabo, que estão sendo dominados, que estão sendo controlados pelo inimigo para fazer todas essas maldades, né? Por uma fração de minutos, destruir a vida de outros, destruir a própria vida. É o que o inimigo quer. A Bíblia fala sobre ele, que o nosso adversário ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. A benignidade faz parte dessa vida que ele veio para nos dar, para nos trazer de volta. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 10 confirma isso. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, o Senhor ele nos planejou para nós fazermos boas obras. O Senhor não nos planejou para chegar num lugar e destruir uma família, bater em alguém, espancar alguém, não. O Senhor ele nos fez para nós fazermos boas obras por onde nós passarmos. É realmente fazer o oposto, sabe? De encontrar uma necessidade, alguém precisando, e você ir lá e se compadecer. Você ir lá fazer algo nobre, levar uma blusa, um cobertor para alguém que você sabe que está passando frio ali perto da sua casa, na sua rua, ou levar um alimento, ou mesmo ajudar alguém no seu condomínio, como o exemplo que a gente deu. Ao invés de chegar e bater, é chegar e ser compassivo. Às vezes a pessoa ali está alterada, está embriagada, ou falando coisa com coisa. Seja compassivo, perdoe, seja manso, seja tranquilo, seja da paz.
Foi para isso que o Senhor nos chamou. Aleluia. Então, dessa forma, o cristão ele tem que ser benigno, bondoso e benigno. Então, é algo que a gente aprende no mundo corporativo. São dois termos que são bastante utilizados, que é eficiência e eficácia. E elas são muito parecidas também, assim como bondade e benignidade. Então, assim como a bondade, assim como a eficácia e a eficiência, a bondade e a benignidade, elas são distintas, porém elas são muito próximas, elas são muito ligadas, né? Então, a eficácia, ela significa cumprir uma tarefa que foi dada. Então, você ser eficaz significa você cumprir. Missão dada, missão cumprida. Uma tarefa dada, uma tarefa cumprida. Eficiência, ela vai trazer algo a mais. Ela vai trazer, além de você fazer aquilo que deve ser feito, é fazer da melhor maneira possível. É da maneira mais inteligente, da maneira mais rápida, da maneira mais... da melhor forma mesmo, onde você gasta menos, produz mais. Aí envolve uma série de coisas que dentro do mundo corporativo a gente poderia aplicar, né? Seria um custo menor, seria você fazer aquilo que foi te dado para fazer, mas fazer com um menor custo, ou um tempo curto, enfim. E a benignidade e a bondade, elas se complementam. Elas se complementam. Então significa não somente agir com bondade, né, que é atender a necessidade. Bondade é você fazer o bem. A pessoa está passando fome, você vai lá e leva um mingau para ela, uma farinha misturada, só para ela não morrer de fome. Agora a benignidade não. A benignidade é você vai ter a capacidade de se colocar no lugar e desejar para aquela pessoa aquilo que você gostaria que fosse para você, se alguém tivesse lhe tirando alguma coisa também. Então, aí entra no sentido a mais, naquilo que a pessoa não morreria de fome se você não desse, mas com certeza ela ficaria mais contente se você fizesse. Então, a benignidade é esse algo a mais, é o sabor que você vai dar para a bondade. Significa não somente ser bondoso, fazer o necessário, mas ir além disso, fazendo aos outros aquilo que nós desejamos que façam conosco, né? Como está escrito em Lucas 8:31. Assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. Também vou ler Mateus 5, do 14 ao 16, falando ao nosso respeito, o que Deus ele projetou para você, para a sua vida, para realizar através de você. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que coisa tremenda, né, irmãos? Olha qual é a visão de Deus, qual que é o olhar de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. É totalmente o contrário dessas coisas que nós citamos aqui, que estão ocorrendo no mundo, né? Glória a Deus. Então a benignidade, ela dá sabor à bondade. Como o sal é como transformar água, necessidade em vinho. Então a benignidade, ela dá sabor à bondade, como o sal. É como transformar a água simbolizando necessidade, em vinho, que é sabor, que é alegria, simboliza sabor, né? O contraste da água e do vinho. A água seria a bondade, o vinho, a benignidade. Mas o vinho, né, simbolizando aqui a alegria, simbolizando aqui sabor, não faz absolutamente nada se não tiver água, porque a água é aquilo que realmente, né, nos dá supre a nossa necessidade básica. Então não dá pra gente também querer ser benigno sem ser bondoso, né? Querer fazer uma pessoa feliz, né? Mas não dá para ela o necessário, uma palavra de conselho, uma palavra de vida, né? E entregar simplesmente você fazer as pessoas felizes gratuitamente, assim. Eu chegar para minha casa, chamar o Davi, que tem 9 anos, falar: olha, filho, toma a chave do carro, pode dirigir. Eu vou fazer ele muito feliz, mas ao mesmo tempo eu não vou estar ajudando ele na sua vida, na sua necessidade básica de estar vivo, de viver, né? Em nome de Jesus, quero que você entenda isso. O Senhor, Ele nos chamou para ser sal. Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra.
Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Vamos até aqui hoje. Então, no nome de Jesus, que você possa meditar realmente nessas coisas, nessa violência horrível que está acontecendo à nossa volta, e o que Jesus ele projetou para mim e para você, para sermos, né, para andarmos como Ele, fazendo bem por toda parte, sendo luz nesse mundo, sendo sal nesta terra, com boas obras, não com obras malignas, mas com obras onde a benignidade ela venha aflorar, ela venha transbordar para fazer a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta, irmãos. Como nós falamos aqui, pessoas que estão mais próximas do que a gente pensa. É aquele vizinho que você cruza no elevador que não fala bom dia, e às vezes você ainda fala, ainda reclama, mas o que aquela pessoa precisa é da benignidade que há em você. Ela precisa ser tocada. Se ela não responde, faça a sua parte, fala bom dia no outro dia, fala de novo, mesmo que ela não fale nada, né? Porque muitas vezes, se a gente deixa levar pela carne, o que a gente faz? O cara não quer falar, deixa ele pra lá, eu fico pra cá e tá tudo certo. Mas não, você não sabe, talvez a pessoa tá ali num momento de ebulição, ali um vulcão prestes a explodir, e você nem sabe, e ela vai explodir com o cara que pisar no calo dela ali logo depois. Foi o que muitas vezes acontece, irmãos, é isso. A violência, muitas vezes, ela é provocada. Por mais que não se justifique de forma alguma, bater alguém não se justifica de forma alguma. Mas muitas das vezes, se você for investigar ou for ouvir a investigação que foi feita, sempre é uma provocação. Uma provocação, uma reação. Uma provocação, uma violência, um grito, e o outro vai, e aí vai gerando provocação em cima de provocação, reação em cima de reação, até chegar num ponto que não dá mais para controlar. E aí quando a pessoa ela viu, já aconteceu, né? Como nós ouvimos aqui hoje, né? Filho esfaqueando o pai também. E na história, pessoas famosas, isso já aconteceu também muitas vezes. Então, amados, o que estamos fazendo aqui não é brincadeira, é algo realmente necessário, nós necessitamos disso. Eu e você, o Senhor ele nos fez uma casa de bênção, uma casa cheia de graça, cheia de benignidade, para levar isso aonde nós estivermos, aonde o Senhor tem nos colocado, lá na rua onde você mora, na cidade que você mora, no trabalho onde você está, ali há uma necessidade. Então, seja um semeador, semeie benignidade por onde você passar, semeie paz por onde você passar, não caia nas armadilhas do inimigo, sabe, de entrar na dança ali da ofensa, sabe, de entrar na dança, de falar mal dos outros pelas costas, de tirar um barato, sabe? Não caia nessa armadilha. Isso tudo aí é armação de um adversário que ele não está brincando. Ele quer roubar, matar e destruir tantas quantas pessoas ele puder. Esse é o mundo que nós vivemos, esse é o tempo que nós estamos, realmente Jesus anunciando aí a sua volta, os sinais, né, que ele disse que viriam antes da volta dele, estão aí acontecendo de forma cada vez exponencialmente maior, né, uma velocidade assim, irmãos, que a gente não acompanha, sabe, uma má notícia chega aqui, antes do pranto terminar, essa já chega outra, né, de violência, de coisas horríveis que tem acontecido lá fora. Então vamos nos despertar, nós precisamos nos levantar nesse tempo. O mundo precisa de uma igreja ativa, militante no espírito, não na carne. No espírito, uma igreja que realmente ora, uma igreja que realmente busca, uma igreja que realmente ouve a voz de Deus e obedece, que segue a direção do Espírito Santo no seu tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa porção, por esse dia, por essa oportunidade.